E hoje, galera, a gente inicia nesse vídeo ácidos. Ácidos, compostos moleculares. Quando eu falo molécula, eu falo de ligação covalente. Eu estou falando de ametal e ametal, tranquilo? Então, ligação covalente, ametal e ametal. Ninguém está transferindo elétron, tá? Ninguém está doando, ninguém está recebendo. É compartilhamento. Ácidos, substâncias que começam com H. Todo mundo deve lembrar isso. Tudo que começa com H é ácido. Então, HCl, HBr, H2SO4, H3PO4, H3BO3. Começou com H é um ácido. Ah, mas e a água? Gente, olha só. A água, dentro do conceito de arrênios, tá? Ela se comporta tanto como ácido quanto base. Então, ela acaba sendo uma substância neutra, tranquilo? Mas começa com H, estamos falando de ácido. Informação útil, importantíssimo, o Enem já cobrou. Ácido, toda substância, tá anotando? Toda substância que em meio aquoso, então quando eu jogo um ácido em água, este ioniza, liberando H+. Então tá aqui, ó, ácido, como todo ácido começa com H, todo ácido libera na presença de água H+. Tudo bem? E é esse H+ aqui, gente, responsável pelo que você conhece de pH. Então, quando você fala do cálculo do pH, né, o potencial hidrogeno iônico, você está calculando exatamente isso. Quantos H+ tem livre naquela solução? Se tiver muito H+ livre, o pH é muito baixo, substância muito ácida. Beleza? Então, ácido em presença de água ioniza, liberando H+. Tá, mas se todo ácido começa com H, então como é que funciona a ionização? Vamos lá, o Enem já cobrou a diferença de ionização para dissociação, tá? E o Enem já cobrou a reação. Como é que um ácido ioniza? Como é que ele vai proceder na presença de água? Vamos lá comigo então entender isso aqui. Ó, H é um ácido qualquer. Esse ácido, ele tem um hidrogênio. Como todo ácido libera H+, então H+. Mas o que sobrou? O A. O A vai ficar sempre menos. O A sempre é negativo. Então é um metal, o cátion, né? Desculpa. O cátion H+, e o ânion negativo, tá? Beleza aí? Sossegado. Então, vamos lá. Nesse caso, HBr, 1H. Se tem um H só, então vai liberar um H+. Ótimo. Quem estava ligado ao H? Quem é o ânion? O Br. Então, Br menos. O hidrogênio, ao sair, deixou para trás um elétron, tá? Então, ele deixou para trás o elétron dele. Nesse caso, o Br, que estava ligado a ele, ficou negativo. Um rascunhozinho, só para você entender. Ligação entre H e Br. Você tinha, então, aqui, ó, um elétron aqui e um elétron aqui. Como o H saiu na forma positiva, o elétron dele ficou para trás. Então, este Br ficou com o elétron que era dele, mais o elétron que o hidrogênio deixou. Por isso ele fica negativo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui, ó, hidrogênio. Dá uma olhada nesse cara aqui. Esse cara tem 2 hidrogênios. Ácido libera sempre o quê? H+. Então, quantos Hs eu tenho? 2. Então, vai liberar o quê? 2H+. Tranquilo? E vai sobrar o que para nós? O S. Nesse caso, são 2 hidrogênios. Cada um deixou para trás um elétron. Então, o S vai ficar com todo 2 elétrons. Tranquilo? Isso é uma ionização. O Enem já cobrou esse tipo de reação. Tá ok? Belezinha? Então, classificação. Ácido, meio aquoso, ioniza liberando H+. Então, mostrei para vocês as reações de ionização. E a classificação desses ácidos? Muito simples. Hidrácidos e oxiácidos. A gente diz que oxiácidos são os ácidos oxigenados. O próprio nome já diz, ó. São ácidos que possuem o quê? Oxigênio. Tranquilo? Os hidrácidos não. Então, a gente teria aqui, para hidrácidos, ó, o HI, o HBr, o HCl, o HF, o HCl,
CN. Note que todos começam com H e não tem O. No caso dos oxiácidos, vamos lá, você teria o H2SO4, você teria o HClO3, você teria o H3BO3. Então, os oxiácidos começam com H, terminam com O. Bem, e o grau de ionização? O que é isso? O que é um grau de ionização? Bem, o grau de ionização está diretamente relacionado à capacidade do cara de liberar o quê? H+. Essa capacidade aqui de liberar H+, ó, ioniza liberando H+. Isso daqui é o que você chama de grau de ionização, chamado de alfa. Então funciona assim. Quando um ácido é colocado em água, ele pode liberar muito H+, tá? Mais de 50% das moléculas liberam H+, ou ele pode prender, reter os hidrogênios. Então, menos de 5% do total das moléculas só que liberam H+. E isso é o que nós vamos chamar de ácido forte, já que o H+ é responsável pela acidez. Se eu tenho muito H+ sendo liberado, então muito ácido, o cara é forte. Se os H+ não são liberados, eles ficam retidos, o que vai acontecer? Eu vou ter um ácido que eu chamo de fraco. Tudo bem? Então, ácido forte e ácido fraco está diretamente relacionado ao alfa, ao grau de ionização. Bem, como é que eu relaciono esta força? Como é que eu sei se algum desses ácidos aqui são fortes ou fracos? É muito simples. Olha só. HI, HBr e HCl, a gente diz que eles são fortes. Tranquilo? Todos os outros serão fracos. Lembra, hino brasileiro claro é forte. Tranquilo? Hino brasileiro claro e forte. A própria frase já deixa isso claro. Hino brasileiro claro, forte. Tranquilo? Qualquer outro ácido hidrácido será fraco. E os oxiácidos? Bem tranquilo. Esses aqui são mais fáceis ainda. É só você fazer o seguinte. Você vai subtrair o número de oxigênios pelo número de hidrogênio. Então, número de oxigênio 4, número de hidrogênio 2. 2. Número de oxigênio 3 pelo número de hidrogênio 1. Isso vai dar 2. Número de oxigênio 3 pelo número de hidrogênio 3. Isso vai dar 0. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, como é que funciona isso aqui? Ó, número de oxigênio menos número de hidrogênio poderá dar valores maior ou igual a 2, igual a 1, igual a 0. Ficou claro? A gente então tem ácidos fortes, o que a gente chama de moderado e o que a gente chama de fraco. Então vamos lá. H2SO4, resultado 2. Então esse ácido é forte. HClO3, resultado 2. Então ele é forte. H3BO3, resultado 0. Então a gente diz que ele é fraco. Tudo bem até aqui? Beleza? Foi uma questão do Enem. Desculpa, foi uma questão do Enem. Tá? Quando ele queria saber os ácidos responsáveis pela chuva ácida. Quais então seriam os mais fortes, os que causariam a chuva mais ácida? Era só você fazer isso aqui, tá? Diminuir o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Tudo bem até aqui? Sossegadinho mesmo? Vamos lá então falar de nomenclatura. Quanto à nomenclatura, bem, a gente vai começar com a nomenclatura de hidrácidos.
Aqueles ácidos que não têm oxigênio. Bem simples. Ácido, nome do elemento. Se o nome do elemento terminar com vogal, tire a vogal, mais a terminação hídrico. Só isso. Ácido, nome do elemento, hídrico. Vamos lá. HCl, ácido. Beleza. O elemento é o cloro. Termina com vogal. Tira a vogal, coloca o hídrico. Então, ácido clorídrico. Tudo bem? Próximo. Ácido. Nome do elemento. Iodo, que é o I. Termina com vogal. Tira a vogal. Coloca a terminação hídrico. Ácido iodídrico. HF. Ácido. O F, galera, é o flúor. Ele não termina com vogal. Então, é só completar hídrico. Fluorídrico. Tranquilo? HCN e H2S são casos especiais. Esse caso é o ácido cianídrico. E esse cara aqui, ó, é o ácido sulfídrico. Tranquilo? Só uma particularidade sobre esses caras. Ácido clorídrico, presente no estômago. Suco gástrico, tá ok? Comercialmente é chamado de ácido muriático, utilizado aí para limpeza pesada de piso, obra, tá? Construção, reforma. Às vezes cai aquela sujeira, cimento no chão, tinta, aquelas coisas todas. Limpa-se com ácido clorídrico, ácido muriático. O ácido fluorídrico, ele tem uma particularidade, ele serve para riscar vidro. É o ácido que eles usam na hora de fazer chassi. Colocar o chassi do vidro do carro, aquela numeração do vidro. Então eles riscam, ali marcam, usando o ácido fluorídrico. O HCN é um ácido cianídrico, esse cara tem uma particularidade, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E o ácido sulfídrico, cheiro de ovo podre, tá? Então quando você fala de decomposição de matéria orgânica, você tem aí muito enxofre, principalmente das proteínas e tal, aminoácidos que tem muito enxofre. Então, esse ácido sulfídrico é responsável por esse cheiro de ovo podre, tranquilo? Aqui embaixo, só para lembrar, ionização desses caras. A gente já viu, HCl, H+, mais Cl-, novidade nenhuma. HF, H+, mais F-. HCN, H+, mais o que sobrou, Cn-. É o ânion, é o C e o N. Tá aqui. Bem, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Toda vez que um ácido termina em oso, ico ou hídrico, no caso aqui nosso, a gente está falando dos que terminam em hídrico, o seu respectivo íon vai ser ito, ato ou eto, que é aquela tradicional frasezinha: perigoso mosquito no bico do pato. Se sou hídrico, não me meto. Tranquilo? Então, o ácido termina em hídrico, o íon vai ser eto. Dá uma olhadinha aqui. Esse ácido, HCl, chamava ácido clorídrico. O hídrico vai virar eto. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. O nome desse cara aqui vai ser era hídrico. O hídrico vira eto. Então, eu tenho aqui o cloreto. Ah, então quer dizer que o cloreto de sódio é formado pelo Cl-? Sim, Na+, Cl-. Vamos ver quando falar de sal. HF. O nome desse cara era fluorídrico. Então eu tenho aqui, ó, fluorídrico vira eto, fluoreto. Então o íon fluoreto é o F-. Tranquilinho? E esse último? Cianídrico. Então esse cara vai virar cianeto. Tranquilo? Gente, espero que tenha entendido. Mas dá uma olhadinha nesse cara.
cianeto. Lembra? Esse cara está diretamente relacionado à morte. Tranquilo? Lembre-se que o cianeto foi utilizado por Hitler nas câmaras de gás, período do Holocausto, tá? O banho que eles iam tomar nas câmaras de gás, eles respiravam cianeto e vinham a óbito. O cianeto, alguns estados americanos, câmara de gás, pena de morte, cianeto. E aqui no Brasil, não se esqueça, Boate Kiss. Lá na Boate Kiss, uma espuma de vedação acústica que foi queimada, ela, ao ser queimada, liberou gás cianeto. Então as pessoas que estavam lá inalaram esse gás e vieram a óbito. Então, não se esqueça, o cianeto, ele age diretamente na mitocôndria, tá? Impedindo que ocorra o processo respiratório. Por isso as pessoas acabam vindo a óbito caso elas respirem esse gás. Tudo bem até aqui? Beleza? Então agora nós vamos falar de nomenclatura, mas dos oxiácidos. Para os oxiácidos, vamos lá. Eu vou passar para vocês um macete que no Enem vai resolver. Olha só. Quando você for dar nome a oxiácidos, você vai fazer o seguinte. Não como bolo claro, só pão. Tudo bem? Não como bolo claro, só pão. Não cago bosta clara, só preta. Pega mal. Mas tá valendo. Tranquilo? Não cago bosta clara, só preta. Mas é melhorzinho. Não como bolo claro, só pão. Lembra dessa frase. Como a gente vai falar de oxiácidos, todos começam com H, terminam com O. 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 Ótimo, tranquilo. Presta atenção nos hidrogênios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando eu falo do oxigênio, 3, 3, 3, 3. Os dois últimos, você faz 4 e 4, até porque todo mundo lembra que o ácido sulfúrico, H2SO4. Pois bem, já até falei o nome. Galera, esses ácidos que eu coloquei aqui, todos terminam em ico. Tranquilo? Todos terminam em ico. Então eu tenho aqui o ácido nítrico, eu tenho aqui o ácido carbônico, eu tenho aqui o ácido bórico, eu tenho aqui o ácido clórico, eu tenho aqui o ácido sulfúrico e eu tenho aqui o ácido fosfórico. Pronto, montei os principais, agora é muito fácil. Se você tivesse qualquer um desses caras com menos um O, você vai subtrair um O, a partir de agora eles vão virar oso. Exemplo, HNO3 nítrico, HNO2 nitroso. Tudo bem? H2CO2 carbonoso. H3BO2 boroso. HClO2 cloroso. H2SO3 sulfuroso e o H3PO3 fosforoso. Tudo bem até aqui? Então, a partir dos principais, eu dou nome aos demais.
Mas e se eu subtrair mais um O? Aí, galera, a gente vai chamar de hiposo. O mais importante está aqui, ó, HClO. Por quê? Então, esse cara aqui, ó, é o ácido hipocloroso. Tranquilo? Então, os principais ácidos. Se por acaso você fizesse ao contrário, você somasse um oxigênio, aí seria o per-ico. Também o mais importante é esse aqui, ó, HClO4, que é o ácido perclórico, ok? Gente, com essa tabelinha aqui dos principais, fica muito simples. E aí, eu queria abrir uma observação pelo seguinte. Vamos lá. Vamos pegar o ácido nítrico. HNO3. Vou pegar também o ácido carbônico. O ácido carbônico, H2CO3. Vou pegar também o ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ionizar esses caras. Dá uma olhadinha. HNO3. Quando eu ionizo, libera H+. Então, H+, NO3 menos. Só tinha um hidrogênio. H2CO3. Quantos Hs eu tenho? 2. Então, 2H mais CO3 menos 2. Eu tinha 2 hidrogênios, então fica menos 2. Faço como eu fiz lá nos hidrácidos. Normal. H2SO4. Nesse caso aqui, ó, 2H mais SO4 menos 2. Ficou claro isso? Tudo bem? Agora vem a grande sacada. Nome desses ânions. Dá uma olhadinha. HNO3, nome desse cara. Ácido nítrico. Perigoso mosquito no bico do pato. O ico vai virar o que agora? Ato. Então o que era NO3? Ico vira ato. Então eu tenho aqui o nitrato, já que o ico vira ato. Ah, peraí, nitrato tem a ver com ciclo do nitrogênio. Exatamente. Os micro-organismos convertem o nitrito em nitrato. Tá, mas nitrito, quem é o nitrito? Opa, o nitrito é derivado do ácido nitroso. Quem é o ácido nitroso? Não é ele com oxigênio a menos? O oso? Ah, então você quer dizer que se eu pegar esse cara, H+, mais NO2 menos, então esse cara é o que eu chamo de nitrito, porque ele é derivado do ácido nitroso. Então, quando o micro-organismo lá, no processo da absorção de nitrogênio pelo solo, ciclo do nitrogênio, o nitrito vira nitrato. Tudo bem quem é o nitrito e quem é o nitrato? São derivados do ácido nitroso e do ácido nítrico. Tranquilinho? Dá uma olhada aqui embaixo. Nome do H2CO3. Você tem que o H2CO3 é o ácido carbônico. O ico vira ato. Opa, ico vira ato. Então, quem é o CO3 menos 2? Esse cara é o que eu chamo de carbonato. Gente, isso no Enem não cai. Despenca. É o tempo inteiro, tá? Carbonato, carbonato, carbonato em todas as questões. Então, muito cuidado com esse carbonato. Nitrito e nitrato já foi assunto de prova. Então, atenção com esses ânions. E o H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico. O sulfúrico, ico vira ato. Vai formar o que para nós aqui, gente? Vai formar o sulfato. Sulfato de sódio, sulfato ferroso, tá?
Pessoal aí, questão de anemia, sulfato ferroso, está tomando então o sulfato. Tratamento de água, sulfato de alumínio. A gente vai falar sobre sal ainda, mas o nome dos sais derivam exatamente daqui. Tudo bem, gente? Ácido é isso. A gente diferenciou hidrácido de oxiácido. Vimos que o ácido ioniza, libera o H+, esse H+ está relacionado com o pH. Esse H+, para ser liberado, depende do alfa, do grau de ionização. Aí nós vimos que o alfa, grau de ionização, faz com que o hidrogênio saia. Quando ele sai, a gente passa a ter não mais um ácido, e sim um íon, um ânion. E aí a gente aprendeu a nomear tanto o ácido, quanto o ânion, quanto o íon. Tudo bem? Vamos agora dar uma olhada, então, em bases. Vamos lá. Bem, galera, no caso das bases, tá? Aí a gente agora fala de substâncias que na presença de água, alunos, dissociam. Quando eu disse que os ácidos ionizam, ligação covalente. Bases são compostos de ligação iônica. Então estas não ionizam. As bases dissociam, liberando OH-. Mesma concepção do ácido. Só que no caso do ácido liberava H+. Aqui vai liberar OH-. Por isso que ácido e base forma água. O H+ liberado do ácido com OH- liberado da base forma H2O. Por isso a reação é chamada de neutralização, quando um ácido reage com uma base. Tranquilo? Então, bases dissociam liberando OH-. Alunos, como é que funciona a dissociação? Mesma coisa que os ácidos. Bases são substâncias formadas por um metal ligado a uma hidroxila. Com exceção desta base aqui, ó, NH4OH. Lembra que o NH4 é o amônio. Então, é uma base, tá? Um hidróxido de amônio. Nesse caso, é uma base que foge à regra, já que bases são metais ligados a OHX. Como é que procede a dissociação? Simples demais. Olha só, você vai pegar lá o metal. Quantas hidroxilas ele tem? 1, 2, 3, 4? Vai fazer isso aqui, ó. Mais X. Fácil. Pega aqui, mais X. Mais o número de hidroxilas, OH-. O mesmo procedimento para os ácidos. Só que o ácido libera XH+. Aqui vão ser liberados X, OH-. O número de hidroxila que sai é exatamente o número de elétrons retirados, já que aqui a hidroxila leva o elétron. Dá uma olhada aqui, ó. NH4. Quantas hidroxilas? 1. Então NH4 mais OH-. Pronto. Bem simples. Ah, mas se eu tivesse aqui, vou botar um outro processo, uma outra base. AlOH3. Como é que você ia fazer? Alumínio mais X, mais 3. Mais X, que é o 3, OH-. Bem, simples demais. Base é muito tranquilo. E aí, gente, quando você se depara com essas bases, a gente precisa saber fazer a classificação. As bases são classificadas em muito solúveis, em pouco solúveis e em insolúveis. Como saber se uma base é muito solúvel, pouco solúvel ou insolúvel? Bem simples. Muito solúveis, família 1A e amônio. Essas bases são muito solúveis. Família 2A, pouco solúveis. Demais, insolúveis. Se a base, na presença de água, dissocia, libera OH-, consequentemente, quanto mais solúvel for a base, mais OH- ela libera, mais forte ela será. Então, detalhe, bases da família 1A. Estamos falando de bases fortes. Então, toda base formada pela família 1A são bases fortes. Exemplo, NaOH,
KOH, elementos da família 1A. A exceção à regra é esse cidadão aqui, tá? Então, o hidróxido de amônio é uma base muito solúvel, porém ela é fraca. Então eu tenho bases fortes, família 1A. E eu tenho família 2A, que também são bases fortes, exceto, gente, olha só, dois elementos, Be e Mg. São duas bases, os dois primeiros elementos da família 2A. Nesse caso, eu estou falando de base fraca. Então, as bases que são fortes serão CaOH2, o hidróxido de cálcio, tá? Ela não é muito solúvel, mas ela é forte. O estrôncio, OH2, e o bário, OH2. Tranquilo? Então, estou falando de bases fortes. E as demais, todas elas são bases fracas. Tá aqui. Junto com berílio e magnésio. Tranquilo? Então, família 1A e 2A, forte, com exceção desses dois aqui. Tá ok? Família 1A, forte, com exceção dos dois. O resto, tudo fraco. Tudo bem? O alfa aqui muda um pouco, tá? O nosso alfa é aproximadamente 100%. Então, bases fortes têm um alfa alto. Bases fracas continuam tendo um alfa menor que 5%. Tranquilinho? Nomenclatura. Gente, não vou nem me estender, não. Nomenclatura é muito tranquilo. Hidróxido, tá? Ó, hidróxido de... nome do elemento. Olha só. Hidróxido de sódio, soda cáustica. Hidróxido de potássio, também chamada de potassa cáustica. Hidróxido de bário, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de amônio. Tranquilo? É isso. Base é isso. Às vezes você encontra alguma base que tem lá hidróxido de, o nome do elemento, 2 ou 3 em algarismo romano. É o NOx, tá? Então é o NOx do elemento, quer dizer que ele tem elemento, é um elemento de NOx variado, então você tem um NOx desse elemento em algarismo romano. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Então, até o nosso vídeo 2, tá ok? Vídeo 1 a gente termina aqui, ácidos e bases. Vídeo 2, sais e óxidos. Valeu, gente. Grande abraço.